falar na aula de hoje sobre microbiologia e parasitologia. Eu, enfermeira Thaís Pereira, iremos abordar a respeito de microbiologia de alimentos. Inicialmente, a microbiologia de alimentos, ela pode ser chamada da ciência do estudo dos micro-organismos com relação aos alimentos. Mas, especificamente, na microbiologia de alimentos, a gente aborda a questão dessa relação com a presença dos micro-organismos, que já são objetos de estudo da microbiologia em si, com a relação deles com os alimentos. E o que tem de importância nessa questão da microbiologia de alimentos? Nesse estudo da microbiologia de alimentos, ela vai buscar visualizar essa questão dos micro-organismos quando eles habitam, crescem e contaminam os alimentos, bem como a relação que ocorre entre a presença desses micro-organismos nos alimentos. E o que acontece? É importante a microbiologia de alimentos fazer um estudo, por quê? Porque quando a gente sabe qual micro-organismo está ali naquele alimento, a gente tem a capacidade de também realizar processos que vão preservar aquele alimento. Então, um primeiro item de importância dentro do estudo da microbiologia de alimentos é entender o processo de preservação desses alimentos, como é que é realizada essa detecção da presença de micro-organismos para poder realizar a prevenção de doenças. Por quê? Porque existem doenças que são causadas por micro-organismos que estão presentes em alimentos. E também realizar as medidas de controle, que no caso essas medidas de controle só podem ser realizadas quando a gente tem o conhecimento de quais são os principais micro-organismos que podem ser encontrados nos diferentes tipos de alimentos. E essas medidas de controle também são importantes porque hoje todos os protocolos que são seguidos na indústria alimentícia em relação à segurança alimentar têm intrínseca relação com esse estudo que a microbiologia de alimentos faz, que é verificar a presença dos micro-organismos que podem crescer e se desenvolver em diferentes tipos de alimentos. Como eu falei, a microbiologia dos alimentos, ela vai buscar estudar quais são os micro-organismos dentro dos muitos que existem que têm importância quando a gente fala de alimentos, da presença deles em alimentos. Então a gente tem três grupos. Primeiro, são os agentes de deterioração, que também são chamados de agentes deteriorantes, que são aqueles agentes que têm a capacidade de fazer uma mudança nas características dos alimentos, nas características organolépticas. Isso quer dizer que aquele alimento vai ter uma alteração na cor, no odor, na textura dele, no sabor. O que a gente tem de exemplo? A gente tem de exemplo que se você já comprou algum legume, alguma verdura na feira e você deixou ele fora da geladeira, sem a refrigeração adequada, um exemplo, um tomate, depois de alguns dias, você já pode perceber que aquele tomate ele já mudou a característica dele, porque ele começa a amolecer, depois de um tempo começa a liberar um odor, e isso é causado por micro-organismos que são chamados de agentes deteriorantes. Também temos os agentes causadores de doenças, que também são os agentes patogênicos. Dentro desse grupo de agentes patogênicos, são aqueles que são capazes de causar as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos. As doenças que têm essa transmissão por meio dos alimentos. Nesses agentes patogênicos, a gente vai observar ao longo do estudo da aula de hoje, quais são esses micro-organismos que têm essa capacidade de causar doenças nos seres humanos a partir do momento que essa pessoa ingere o alimento com esse agente patogênico. Além disso, a gente ainda tem dentro desse grupo, desses micro-organismos que podem ser encontrados em alimentos, os agentes produtores de alimentos, que também são chamados de agentes transformadores. Mas aí você me pergunta, agente transformador? Como assim? Os agentes transformadores, eles basicamente são aqueles micro-organismos que eles são benéficos. Por quê? Por causa que eles ajudam em processos de transformação na indústria dos alimentos. Um exemplo disso, quando a gente toma um iogurte, quando a gente come um queijo, eles
sofreram a ação dos agentes transformadores, dos micro-organismos transformadores. Só foi possível o desenvolvimento desse iogurte a partir desses agentes transformadores. E agora nós vamos falar a respeito das doenças transmitidas por alimentos. Como eu falei anteriormente, existem os agentes patogênicos e eles são os principais responsáveis por causar as doenças transmitidas por alimentos. Inicialmente, a gente tem um micro-organismo que ele entra em contato com um alimento no processo de produção ou armazenamento, e aquele micro-organismo ele tem a capacidade de causar malefícios ao organismo humano por ser um agente patogênico, e ele pode causar esse mal ao organismo, fazer a pessoa desenvolver uma doença transmitida por alimentos em duas situações: pelo meio da ingestão desse alimento contaminado por esse micro-organismo patogênico, ou através da produção da toxina que alguns micro-organismos são capazes de produzir ali enquanto eles ainda estão no alimento. Eles não entraram em contato ainda com o corpo humano, eles produzem ali no alimento e a pessoa ingere o alimento com a presença já dessa toxina. E aí a gente vai conhecer quais são essas doenças transmitidas por alimentos. A primeira doença que a gente tem é a intoxicação alimentar, a famosa intoxicação alimentar. O que acontece? Na intoxicação alimentar, como o nome já diz, os micro-organismos produzirão toxinas e essas toxinas presentes nesse alimento serão ingeridas pelo ser humano. Então, no caso, existem micro-organismos que são capazes de produzir toxinas ainda no alimento. Você ingere esse alimento que já tem aquela toxina e o teu organismo vai reagir à presença daquela toxina e a gente vai ter o quadro de intoxicação alimentar, com os principais sinais e sintomas que nós vamos falar logo após. Esses micro-organismos que temos aqui nessa lista são os principais causadores de intoxicação alimentar. Também temos as infecções alimentares. O que são as infecções alimentares? Também é um processo onde a pessoa se alimenta. Nesse alimento tem um micro-organismo, mas a grande diferença é que o micro-organismo só vai produzir uma toxina quando ele já estiver dentro do estômago da pessoa, depois do processo da ingestão. Enquanto na intoxicação alimentar, essa toxina produzida pelo micro-organismo, ela já está ali no alimento. Na infecção alimentar, essa toxina só é produzida após a ingestão desse alimento, que tem a presença de um micro-organismo, que no intestino, no estômago, ele tem a capacidade de produzir toxinas. E o que acontece? Esses aqui, né, que estão listados, são os principais micro-organismos causadores de infecções alimentares. A gente pode observar que a maioria dessas infecções alimentares e dessa intoxicação alimentar é causada, na grande maioria, por bactérias. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa que mostra os principais sinais e sintomas. O primeiro que a gente tem pode ter cefaleia, que é dor de cabeça, podemos ter dores abdominais, diarreia, náusea e vômitos e também a fadiga e o mal-estar que é causado por todos esses outros sinais e sintomas, porque quando a pessoa tem vômitos constantes, tem a diarreia, acaba debilitando o organismo, causando um processo de desidratação e isso vai levar a pessoa a sentir um mal-estar e também uma fadiga. No tópico 5.2, vamos abordar sobre as fontes de contaminação. Até o momento, eu expliquei a vocês quais são esses micro-organismos, o que é essa microbiologia de alimentos, e agora a gente tem que entender como que esses micro-organismos entram em contato com os alimentos. O que acontece? Durante o processo de produção ainda no ambiente de uma fábrica, até o momento do preparo desse alimento, esse alimento passou por vários locais. E nesses locais, se eles não foram acondicionados de uma forma correta, se não foi guardado num local específico para manter as propriedades daquele alimento, se naquele ambiente tinha muito calor ou muita umidade,
também são situações que podem interferir nesse alimento e ter a presença de micro-organismos ali. Então, as fontes de contaminação, elas vão compreender tanto desde o processo de produção até o momento do preparo desse alimento. São vários cuidados que a gente tem que ter e também saber de onde vêm esses micro-organismos que podem estar ali nos alimentos. As principais fontes de contaminação que a gente tem são a água, o solo, as plantas, utensílios de cozinha, o trato intestinal de ser humano, dos seres humanos e de animais. A gente também tem o ar, os manipuladores de alimentos, que são as pessoas que fazem o alimento, tem o pó e também a pele de animais. Os primeiros a serem abordados aqui são a água e o solo. O que acontece nesse processo da água e do solo? Geralmente, o solo tem a presença de micro-organismos naturais, naturalmente, podem ser encontrados ali no solo, e acontece que o vento bate e leva algum desses micro-organismos. E esses micro-organismos, eles vão de encontro aos corpos hídricos no ar, e ele volta para a terra no meio através da chuva. Então, aquela verdura, aquele legume que você plantou ali, ou que também é plantado para a questão de comercialização, se naquele ambiente tem algum micro-organismo no solo e sempre a gente tem o vento e esse vento tirou aquele micro-organismo do solo, manteve ele no ar e esse micro-organismo foi de encontro a um corpo hídrico e ocorreu a chuva, esse micro-organismo volta para o ambiente. Então, também a gente vai observar que em algumas situações, em alguns córregos, como a gente vê na imagem aqui ao lado, a gente tem um córrego que está poluído e existe a presença de micro-organismos ali. Se a pessoa consome essa água sem nenhum tratamento, se pelo menos a pessoa não ferve a água, ela pode correr o risco de se contaminar com micro-organismos que estavam naquela água que não teve nenhum tipo de tratamento. Nós também temos, dentro dessa contaminação através do solo e da água, algumas bactérias que são as principais causadoras das doenças transmitidas por alimentos, que a gente tem as bactérias gram-negativas, são as mais frequentes de serem encontradas no ambiente do solo e da água. A gente também tem como fonte de contaminação as plantas. O que acontece? Poucos micro-organismos eles são capazes de sobreviver e se multiplicar na superfície das plantas, ali, enquanto elas ainda estão crescendo. Mas existem algumas bactérias, chamadas de bactérias fitopatogênicas, que são as bactérias que elas têm a capacidade de infectar plantas. Como a gente vê aqui na imagem, a gente tem um tomateiro e a folha dele foi acometida por fungos. E se esse tomate também for acometido por um fungo e uma pessoa se alimentar desse tomate, ela pode desenvolver uma doença transmitida por alimento. Pode ser uma intoxicação alimentar ou uma infecção alimentar. Temos também a questão dos utensílios. Essa explicação a respeito dos utensílios é algo que a gente tem que levar para nossa vida também, para quem tem o hábito de cozinhar. Por quê? Nessa fonte de contaminação, onde a gente tem os utensílios, eles podem ser qualquer material que a gente usa para fazer comida. Então, pode ser a presença dos moedores, das tábuas, da própria bancada onde coloca a tábua para cortar os alimentos. E daí eles são uma fonte, esses utensílios são uma fonte específica para uma contaminação que a gente chama de contaminação cruzada. Vou dar um exemplo para vocês. O que acontece? Acontece que eu pego um frango cru e pego uma tábua, coloco na bancada e vou cortar o frango. Só o que acontece? Eu tirei depois esse frango cortado, coloquei em um outro recipiente e daí eu fui pegar uma batata, uma cenoura, uma cebola para fazer esse frango. E aí eu usei a tábua que eu cortei o frango sem lavar. O que aconteceu? Aquela faca que a gente usou para cortar o frango e a tábua onde eu coloquei o frango cru tem a presença de micro-organismos que são advindos do frango se ele não sofreu o processo correto
né, de manipulação, ainda quando estava na fábrica. Então, esse processo de contaminação cruzada é quando eu levo um micro-organismo de um local para o outro. E aqui a gente está levando esse micro-organismo do exemplo do frango cru, que foi colocado numa tábua e foi cortado com uma faca. Então, os micro-organismos ficaram na faca e na tábua e foram passados para a cebola, para a cenoura e para a batata, que, como eu dei de exemplo. Então, essa questão da fonte de contaminação por utensílios, a gente tem que levar para a vida, porque isso pode ocorrer no ambiente, no nosso próprio ambiente, e a gente não tem nenhuma noção de que a gente acabou desenvolvendo uma intoxicação alimentar ou uma infecção alimentar pelo simples fato de não ter os cuidados básicos na hora de manipular aquele alimento, quando a gente fala de limpar os utensílios. Outro meio, né, outra fonte de contaminação que a gente tem é o trato intestinal. O que acontece? No nosso intestino e dos animais tem a presença de micro-organismos chamados de enteropatogênicos, que são alguns micro-organismos que a gente encontra no nosso intestino ali e que muitas vezes ele pode ser retirado do corpo através das fezes. No momento que a pessoa evacuou, tem aqueles micro-organismos ali nas fezes. Se a pessoa não tem uma higiene correta, ela pode contaminar os alimentos, porque ficou ali algum resíduo de fezes embaixo das unhas e a pessoa foi manipular um alimento ali e aquele micro-organismo que ficou embaixo das unhas passou para o alimento, que esse é um exemplo de fonte de contaminação. Outra fonte de contaminação é dos manipuladores de alimentos. O que é essa fonte de manipuladores de alimentos? São as pessoas que fazem alimentos. No exemplo, as pessoas que cozinham em cozinhas de restaurante e outros locais onde é vendido comida. E o que acontece? Tanto nossas mãos como a roupa que nós estamos vestindo, elas possuem vários micro-organismos. Como eu já falei numa aula anterior a respeito da flora bacteriana residente e da transitória, na nossa roupa a gente tem a presença de micro-organismos, como na nossa mão, na nossa pele, a gente tem a nossa flora bacteriana. Assim como no ambiente onde a gente realiza um processo de cozimento, também existem alguns micro-organismos que estão dispostos ali. E se eu não mantenho uma higiene correta ali naquele local, quando a gente realiza a limpeza de todos os materiais que são usados na cozinha, dos alimentos em si e da própria pessoa que está manipulando aqueles alimentos, pode ocorrer a presença de contaminação através das mãos e da roupa da pessoa que manipula o alimento. Por isso a gente tem essa fonte chamada de manipuladores de alimentos. A gente também tem a fonte de contaminação por meio da pele dos animais. O que acontece? Como a gente tem aqui na imagem ao lado, tem uma pessoa ordenhando uma vaca, tirando o leite da vaca. A gente observa que essa pessoa está sem luva. O que acontece? Ali, na teta da vaca, a gente tem micro-organismos, assim como em praticamente quase tudo no ambiente, existe a presença de micro-organismos. E o que acontece? Se eu retiro o leite da vaca, que a gente já está tirando o leite da vaca sem uma luva, sem um procedimento adequado, e eu pego esse próprio leite que ainda está nessa vasilha, ponho no copo e bebo, eu estou correndo o risco de me infectar com algum micro-organismo que tinha ali na pele daquela vaca, na teta dela. Mas hoje em dia a gente sabe que existem vários processos adequados para realizar a retirada do leite da vaca, assim como a manipulação desse leite posteriormente. E o que acontece? Ainda como fontes de contaminação, a gente tem o ar e o pó. O que acontece? Muitas pessoas já devem ter se perguntado, quando a gente compra pão, depois de 2 dias no máximo, se a gente mantém aquele pão num local que é bastante quente, que faz bastante calor, que não é incomum na nossa cidade, porque faz bastante calor aqui, a gente se pergunta por que aquele pão, a presença de bolor nele ocorre tão rápido? Por que o bolor cresce tão rápido? Por que aquele pão fica com aquelas
manchinhas, às vezes, de coloração esverdeada ou azulada. Aquelas manchinhas ali são fungos que são formadores de bolor. E aqueles fungos formadores de bolor, eles entram em contato com o pão através do ar e do pó. Mas o que acontece? Existem alguns micro-organismos que eles são bastante resistentes e aí eles podem permanecer no ar ou em forma de pó. E aí, quando eles encontram um ambiente favorável para eles, como no caso do pão, ele vê a oportunidade de se desenvolver ali, de crescer, e a gente começa a observar, né, que naquele pão ele começou a ter a presença de fungos, que é no caso dos bolores. E agora você sabe que quando a gente tem um pão em casa, passou de 1, 2, 3 dias, e quando começa a apresentar os bolores, é porque naquele ar ali, ou através de pó que tem no ambiente, tem a presença de um micro-organismo resistente, especificamente um fungo, e aí ele viu que aquele pão ali era um ambiente ok para ele, era um ambiente favorável, e ele viu a oportunidade de se desenvolver ali naquele ambiente. Também vamos falar no tópico 5.3 sobre os fatores que influenciam a multiplicação microbiana. O que acontece? Acontece que alguns micro-organismos, e a maioria deles no caso, né, eles têm ambientes específicos para se desenvolver. E quando a gente fala de alimentos, muitos micro-organismos, eles encontram em determinados tipos de alimento um ambiente específico ali para ele se multiplicar, para ele crescer, para ele se desenvolver. Mas também existem, nessa questão dos alimentos, algumas características peculiares. E nessas características peculiares, a gente tem alguns fatores, que a gente tem primeiro os fatores intrínsecos e também a gente tem os fatores extrínsecos. Esses dois fatores em combinação, eles são os fatores que determinam se, em determinado ambiente, aquele micro-organismo tem a possibilidade de se multiplicar ou não, na questão dos alimentos. Então, a gente tem a questão relativa ao alimento propriamente dito, a composição dele, que são os fatores intrínsecos, e a gente tem os fatores do ambiente, que são os fatores extrínsecos, que eles ambos podem colaborar para que os micro-organismos se desenvolvam ali naquele alimento em questão. Aí, o que a gente tem que ter em mente? No caso dos fatores intrínsecos e dos fatores extrínsecos, eles estão relacionados aos alimentos. E dependendo daquele fator, o que for mais preponderante, se for um fator extrínseco ou um fator intrínseco, eles podem potencializar o processo de multiplicação daquele micro-organismo e gerar um ambiente contaminado. E daí que a gente observa o desenvolvimento, né, das doenças transmitidas por alimentos, devido à presença dos fatores intrínsecos e extrínsecos dos próprios alimentos em si, que vão propiciar um meio para potencializar essa multiplicação desses micro-organismos, gerando assim um ambiente contaminado, no caso, um alimento contaminado. E o que acontece? Dentro desses fatores, como eu falei, a gente tem primeiro os fatores intrínsecos. O fator intrínseco principal é o pH. Em relação ao pH, é ele que vai determinar se naquele ambiente, naquele alimento em si, naquele ambiente daquele alimento, tem o que é necessário para aquele micro-organismo se desenvolver, para sobreviver e para poder também realizar as diferentes funções dele. Então, o pH é um fator intrínseco que ele é capaz de determinar o desenvolvimento, a sobrevivência ou até mesmo a destruição. Isso quer dizer que existem alimentos onde um determinado pH vai determinar se micro-organismos são capazes de se desenvolver e sobreviver lá, e dependendo de outros alimentos e do pH dele, determina se aquele ambiente um ambiente que pode destruir a presença daqueles micro-organismos nos alimentos. E o que acontece? A gente tem como base, né, o pH neutro, que vai de 6,5 a 7,5, que é considerado o meio mais favorável para o desenvolvimento da maioria dos micro-organismos existentes. E dentro disso, de acordo com o Salve Terra, ele pontua que
Dentro desses alimentos, a gente pode classificar esses alimentos conforme o pH deles em alimentos pouco ácidos, alimentos ácidos e alimentos muito ácidos. E o que ocorre? Nos alimentos pouco ácidos, a gente tem um pH superior a 4,5. E nessa faixa de pH, a população microbiana ela vai variar muito, então pode existir qualquer tipo de micro-organismo ali. Mas os que têm maior condição de se desenvolver nesses alimentos que são pouco ácidos são as bactérias patogênicas, que são as bactérias capazes de causar doenças em seres humanos, os bolores e as leveduras, que são fungos. Então, em alimentos pouco ácidos, que tem um pH superior a 4,5, né, na escala de pH, tem o ambiente propício para o desenvolvimento e crescimento de algumas bactérias patogênicas, bolores e leveduras. Na imagem aqui ao lado, a gente pode observar que nessa escala do pH existem alguns exemplos. Então, o tomate, o café e o leite, eles são alimentos que têm um pH superior a 4,5. Isso quer dizer que são alimentos pouco ácidos, que são alimentos onde seria um ambiente propício para o crescimento dessas bactérias patogênicas, bolores e leveduras. Nos alimentos ácidos, que a gente tem um pH entre 4 e 4,5, a gente tem a presença nesse pH de 4 a 4,5 desses alimentos ácidos, onde são específicos um ambiente bom para o desenvolvimento de bactérias, que são bactérias lácticas, e algumas que são formadoras de esporos, como os bacilos e o Clostridium. Algumas dessas bactérias que se desenvolvem em alimentos ácidos, que estão no pH entre 4 e 4,5. Já nos alimentos muito ácidos, que o pH dele já é inferior a 4,5, a gente já tem uma microbiota mais restrita, então não são muitos micro-organismos que têm a capacidade de crescer e se desenvolver nesse ambiente, nesses alimentos que são considerados muito ácidos, naqueles alimentos que a gente tem um pH inferior a 4,5. Exemplos de micro-organismos que se desenvolvem em alimentos muito ácidos são algumas bactérias, bolores, leveduras e as bactérias lácteas e acéticas. Além disso, o que é interessante a gente ainda saber a respeito desses fatores que têm uma grande influência nessa multiplicação microbiana? A gente tem que compreender a composição dos alimentos. O que acontece? A gente tem aqui ao lado a imagem da pirâmide alimentar. E na composição da pirâmide alimentar dos seres humanos, existem várias classes de alimentos. Então, dentro dessas classes de alimentos, a gente tem muitos micro-organismos que podem se desenvolver em diferentes classes de alimentos. Então, existem micro-organismos que eles têm preferência por alimentos que têm maior quantidade de carboidrato, tem alguns micro-organismos que preferem algumas verduras e legumes que estão caracterizados ali num pH de alimentos no meio termo ali, de serem pouco ácidos, e outros micro-organismos. E no caso, muitos micro-organismos, eles têm o desenvolvimento deles baseado em diferentes substratos, que foi o que eu falei, que existem diferentes categorias de alimentos e que nessas categorias a gente tem, dentro da composição desses alimentos, um meio ideal para o desenvolvimento de determinados tipos de micro-organismos. E o que acontece? Para esses micro-organismos se desenvolverem, existem diferentes tipos de nutrientes que os micro-organismos têm preferência. Então, nesses meios onde tem esses micro-organismos, eles vão ter maior condição de se desenvolver quando eles encontram um nutriente ali num alimento, num substrato, que seja bom para eles, que tenha um ambiente específico para o desenvolvimento deles. No exemplo, né, a gente tem o pão aqui, onde tem o desenvolvimento de bolores, que eles têm mais afinidade quando a gente tem uma matéria-prima que é rica em carboidrato, no caso, os polissacarídeos. Eles se alimentam desses polissacarídeos e também a gente tem o desenvolvimento desses bolores
com a alimentação deles a partir do amido e da celulose. No caso, são os ambientes específicos para o crescimento e desenvolvimento deles. Então, quando a gente tem o exemplo que eu dei anteriormente a respeito do pão, que geralmente ele é contaminado através do ar e do pó na presença de micro-organismos, no caso aqui os fungos, que tem a formação dos bolores, ele se desenvolve ali naquele pão, por quê? Que é um ambiente propício para ele, né? Porque tem a presença dos carboidratos ali no pão. A gente também tem o desenvolvimento de alguns micro-organismos, no caso bactérias, algumas bactérias e leveduras, que têm a capacidade de se desenvolver e de crescer, né, na presença de gorduras e óleos. Além disso, né, esses foram os principais fatores intrínsecos, a gente também tem os fatores extrínsecos. O que acontece nesses fatores? Esses são os fatores que estão relacionados ao ambiente onde o alimento está inserido. Então, a gente tem um determinado alimento ali e o meio onde ele está inserido, as características externas que vão determinar se um micro-organismo tem a condição de se desenvolver ali ou não. E lá nos fatores intrínsecos, eles estão relacionados propriamente dito com a composição do alimento. E aqui nesses fatores extrínsecos, o que acontece? Dentro deles, os principais, quando a gente fala da microbiologia de alimentos, a gente tem a temperatura, a umidade relativa do ambiente e a composição gasosa daquele meio onde o alimento, no caso, está inserido. E o que acontece? O primeiro fator é a temperatura ambiental. A gente pode observar que muitos alimentos, eles necessitam de refrigeração. Mas eles necessitam dessa refrigeração justamente pelo fato de que se eles se manterem num ambiente onde a temperatura se eleva, alguns micro-organismos vão perceber que aquele meio, naquele ambiente do alimento é propício e ele vai acabar se desenvolvendo ali. Então, essa temperatura ambiental é um fator que ele tem ele tem a capacidade de afetar, né, a multiplicação desses micro-organismos. Ele pode contribuir de forma positiva ou de forma negativa para o desenvolvimento desses micro-organismos. E o que acontece? Nesses fatores também, a gente tem a umidade relativa. Nessa umidade relativa, ela vai ter uma influência na atividade da água do alimento. Por quê? Existem diferentes tipos de alimentos, de classe de alimentos, e grande parte dos alimentos que nós consumimos, eles têm a presença de água. E no caso da umidade, ela é um fator extrínseco que tem a capacidade de afetar, no caso, a quantidade da água que tem dentro desse alimento. O que acontece? Quando a gente estoca um alimento que tem uma baixa atividade natural de água, num ambiente que é úmido, ele vai aumentar a probabilidade dele para o desenvolvimento de micro-organismos ali naquele ambiente, na presença da umidade no alimento. E também essa presença da umidade, ela vai ser um fator primordial para causar a deterioração daquele alimento, além também da composição gasosa, né, do ambiente, que vai determinar os tipos de micro-organismos específicos que podem se desenvolver no alimento. No caso, né, a presença do oxigênio, ele tem grande influência. Por quê? Lá no início, quando a gente abordou o tema de microbiologia básica, falamos sobre alguns micro-organismos que são aeróbicos e alguns micro-organismos que são anaeróbicos. E o que acontece? Os micro-organismos que são aeróbios, eles se desenvolvem ali na presença do oxigênio, ele precisa do oxigênio. Enquanto os anaeróbios, eles não têm a necessidade da presença do oxigênio para eles poderem sobreviverem nos diferentes ambientes. Então, a presença do oxigênio e a umidade, eles são fatores importantes que determinam, que são fatores extrínsecos importantes, né, que determinam se aquele ambiente é um ambiente propício ou não para a multiplicação microbiana. Então, essa foi a aula de hoje, onde nós abordamos a respeito da microbiologia de alimentos, falamos dos principais micro-organismos, como eles se classificam, falamos também a respeito das fontes de contaminação,
e também desse processo de multiplicação microbiana e os principais fatores que influenciam para que micro-organismos, no caso os micróbios, se desenvolvam ou não, afetando as características organolépticas dos alimentos. Para relembrar, são a questão da textura, do sabor, da cor do alimento e também a presença de odor. Então, essa foi a aula de hoje.